Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 14, versículo 15. Abra sua Bíblia, por gentileza, o texto de 1 Reis, capítulo 14, versículo 15. Também o Senhor ferirá Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera aos seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto Deus os fez, ou melhor, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Pois bem, aqui nós estamos vendo, dentro do aspecto de que Deus é o rei de toda a terra e que os reis da monarquia israelita, depois na contemporaneidade nós vamos chamar de israelense, mas aqui o pensamento ainda usa a expressão israelita, os reis da monarquia israelita e da monarquia do Reino do Sul são na verdade vice-reis ou administradores da coisa que não é deles. Só que não é a coisa pública, é a coisa de Deus. O governo não é democrático, da expressão povo governando, mas teocrático, Deus governando. Ora, se é Deus quem está governando, nós temos pelo menos 3 ofícios pelos quais Deus governa Israel. Existe o ofício régio, o ofício real, o ofício dos reis. Existe o ofício sacerdotal. No ofício sacerdotal, os homens são representados diante de Deus por um sacerdote. E existe o ofício profético, por meio do qual o próprio Deus fala por meio dos profetas, orientando o sacrifício e orientando o ofício régio, ou seja, orientando os governantes, sendo a voz de Deus para o governante e para a religião judaica, ou a religião javista, a religião de Yahvé. Por que ele faz isso? Porque ele, na verdade, é o grande governante. Então o rei deve se curvar aos discursos dos profetas, e os sacerdotes devem se curvar aos estudos, ou melhor, aos anúncios dos profetas. Isso, se nós pensarmos em termos do pensamento medieval ou do pensamento moderno, se pensarmos em autores como Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã, no qual ele falava sobre o governo absolutista e dizia que a religião deveria se curvar, e o próprio cristianismo deveria se curvar à vontade do príncipe, à vontade do governante. Aqui nós temos exatamente o oposto. É o rei que se curva. É o Estado que se curva diante dos reclames de Deus por meio do ofício profético. O ofício profético, portanto, é um contrapeso ao reinado. Já que Israel é uma teocracia, Deus possui a palavra final. E porque ele possui a palavra final é que esse profeta, que é o profeta Aías, que está declarando o que nós acabamos de ler em 1 Reis capítulo 14, e para mostrar que ele não apenas está falando da sua própria parte, mas corajosamente ele está falando da parte de Deus, versículo 17 nos diz: então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no todo Israel, o pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Para mostrar que é o Senhor quem governa, ele faz os milagres, ele faz os sinais acontecerem, para que o rei se curve, para que o povo se curve. O profeta Aías, portanto, confronta Jeroboão por sua rebeldia. Não é porque Israel, o reino do norte, ele se afasta de Deus, que Deus fala: tudo bem, vou ficar com Judá. Não, Senhor. O projeto de Deus não é assim que funciona. O tempo todo ele está orientando. É óbvio que no reino do norte, os irmãos conhecem a história, leiam o livro de Reis, consultem as crônicas. Observe que não houve a rigor uma dinastia como havia no Reino do Sul. As famílias se sucediam no trono. No Reino do Sul, não. O trono de Davi permaneceu.
E na verdade o governo davídico permanece até depois do exílio, com Zorobabel, que embora não fosse rei, era governador e da linhagem de Davi, da linhagem do rei Davi. Vejam que Deus está exercendo o seu controle por meio dos reis, porque a casa que reina é a casa que ele decide reinar, mas ele também exerce o seu governo por meio dos profetas. Os profetas falam da parte de Deus para confrontar inclusive o rei. Mas Israel não chegou ainda ao fundo do poço. Ele vai chegar com o reinado de Acabe. Aí sim, o culto a Baal, ele exerce uma proeminência total, e os que é certo vira errado, o que é errado vira o certo. E não apenas há uma tolerância por aquilo que é errado, mas na verdade há um elogio àquilo que é errado, muito próximo da sociedade que nós vivemos. A sociedade não tolera o errado, ela o elogia. Ela o elogia. Ela não tolera ela é a intolerância da tolerância. Ela tolera tudo, mas não tolera a palavra. Ela tolera o pluralismo político, mas quando o crente se põe a falar da palavra, ela não tolera, ela não quer ouvir. Você ouve, vai lá na TV, a monja budista, o espírita, o católico, mas quando um pastor se propõe a falar, já se torcem os narizes. Por que será? Por que será que há tanta intolerância vestida de tolerância? É óbvio que nós, presbiterianos reformados, somos o Brasil minoria. Ninguém discute isso. Quando se pensa em evangélicos, não se pensa em presbiteriano. Não se pensa em presbiteriano, não se pensa em luterano, não se pensa em metodista, não se pensa em anglicano. Se pensa normalmente em neopentecostais. Sequer se pensa em pentecostais, que são até a maioria. Os neopentecostais não são a maioria. Os pentecostais são, mas nem esses são lembrados. Meus irmãos, a intolerância nesta ocasião era com o culto ao Senhor. Os governantes estavam não apenas tolerando o culto a Baal, mas eles estavam atrapalhando o culto a Deus. Os irmãos imaginam o tamanho da loucura que é isso? Israel está sendo impedido de louvar ao Senhor, não por Faraó, não por Nabucodonosor, não por um assírio, não pelos ninivitas. Ele está sendo impedido de louvar o Senhor pelos próprios reis de Israel, e por vezes também os próprios reis de Judá. Isso é uma loucura. Ou seja, para que existe Israel, se não para servir culto a Deus? Essa talvez fosse talvez não, leia os profetas e vão ver, essa é a grande reclamação de Deus. Vocês existem para mim. Nós temos um pacto. Como é que vocês agora, os reis, estão impedindo vocês de me louvar, mandando sacrificar nos postes ídolos, mandando adorar a Baal, a Moloque e a tantas outras divindades? E aí? E vocês estão se curvando? Essa era a grande mensagem dos profetas. E a mensagem dos profetas era: não se esqueçam da aliança que vocês entraram com Deus. Essa aliança tem bênçãos, mas essa aliança tem maldições. As bênçãos estão ligadas à obediência ao pacto. As maldições estão ligadas à desobediência. Veja que a desobediência de Israel não faz com que Israel perca a salvação. Israel não é negado de uma forma, de uma vez por todas, falando: Deus, não quero mais saber de Israel. Não, ele continua a falar, ele continua a mandar seus profetas, ele coloca também não apenas a voz dos profetas, mas o chicote dos assírios, dos babilônios, dos gregos, dos romanos, para que Israel ouça aquilo que os profetas estão dizendo. Isso não é por maldade,
Isso é para purificar o povo, para o povo entender. Se não, vejamos, cada vez que eles eram obedientes a Deus, no livro de Juízes pelo menos, Deus os livrava, Deus os abençoava. E aí eles se esqueciam de Deus. E aí viam um aperto de novo, aí voltava o mesmo ciclo. Pois bem, Deus sempre está mostrando que Ele é um Deus que abençoa, mas Ele é um Deus exigente, é um Deus sério, não é um Deus que está de brincadeira. Ele não é como as pessoas que fazem os contratos de hoje e não cumprem seus contratos e dizem, foi de brincadeira. Não, com Deus não tem brincadeira, ou é ou não é. Se é, então deve ser levado a sério. Se não é, também então pode desistir de tentar. Não é. Mas continuando. Por outro lado, e nós lemos isso no livro de 2 Reis, capítulo 5, não vamos ler. É uma história grande, interessante, a história de Naamã. Naamã era um assírio. Ele era um general, um comandante. E ele não era israelita. Mas ele vai atrás do Deus israelita. Vejam, meus irmãos, que mesmo Israel sendo infiel, o seu propósito se concretiza. Porque não depende de Israel, depende de Deus. O que ele diz? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o fato de ser proclamada a palavra do Senhor em Israel chamava a atenção das nações, de modo que um assírio sai de uma terra distante para buscar a cura para a sua enfermidade junto ao profeta em Israel. Na verdade ele era da Síria, não da Assíria. Síria está mais próximo de Israel, está o nome de Israel. Pois bem, acharam aí? 2 Reis 5, eu não vou ler, tá aí, o título é Naamã é curado da lepra. Naamã, um estrangeiro, ouve a palavra, de alguma maneira a palavra chegou até ele, e ele vai lá para ser curado da lepra, e ele é curado mesmo. E depois nós vamos ouvir da palavra quantos leprosos havia em Israel, mas o estrangeiro é que foi curado. Mas o que o estrangeiro tinha que os outros não tinham? Ele foi com fé atrás do Deus de Israel, enquanto os demais davam as suas costas ao Deus de Israel e iam atrás de Baal, dos Baalins. Baalins é plural de Baal. Cada cidade tinha um Baal diferente. No Brasil não tem isso? Cada cidade tem um santo diferente, que é chamado de padroeiro da cidade. Os católicos assim o colocam. E embora seja o mesmo santo, por exemplo, Maria, ela é chamada de Aparecida num lugar, Senhora de Lourdes no outro, Senhora da Conceição em outro lugar, e por aí vai. Mas é a mesma pessoa. Mal comparando, seria igual. Na Grécia tinha os Zeus da cidade tal, Apolo da cidade tal, mas era o mesmo Apolo, estavam dos dois lados, só que um era dessa cidade e o outro era daquele. Aí uns eram um pouco diferentes uns dos outros. Aqui também, Baal, tinha um Baal da cidade tal, Baal da cidade tal, um bezerro lá em cima, o outro bezerro cá embaixo. Um pluralismo religioso sem fim. Um pluralismo. Muito bem. Em que pese o nosso sempre respeito por todos os personagens da Bíblia, e diga-se passagem, inclusive a mãe de nosso Senhor, mas ainda assim nós ficamos com a sua palavra. O que ela disse? Eis aqui a tua serva. E é o que ela é. E isso faz menosprezada ou menor, ela está na mesma condição que nós. Isso para nós não soa blasfêmico nem é herético, porque nós entendemos que divino é apenas Jesus, não Maria. No cântico dela, ela exalta Deus. Ela exalta. Então, ela exalta o seu Senhor. E nós, atentando para seu exemplo,
o exaltamos também. Embora, por vezes, ela e outras mulheres tenham sido mais resolutas em sua fidelidade em seguir Jesus, como, por exemplo, ela estava junto com outras irmãs aos pés da cruz, e também estava presente no cenáculo, ou seja, era uma irmã piedosa e valorosa, e que merece, é digna de todo o nosso respeito e homenagens, mas como uma serva do Senhor. Uma serva do Senhor. Essa é a diferença entre o protestantismo e o catolicismo romano. Nós respeitamos Maria, mas nós não conversamos com ela. Nós conversamos com Jesus. Peça ao filho que o pai atende. Foi isso que Jesus nos ensinou. E não peça à mãe que o filho atende. Peça ao filho, ou melhor, peça ao pai no nome do filho que ele atende. E ele está ocupado? Está muito ocupado. Só que ele tem tempo para os seus filhos? Tem. Ele tem que colocar os astros na amplidão. E ele segura a natureza. E ele estende as mãos para que os animais e os homens possam se alimentar. Ele chama as estrelas. E os cientistas descobriram que tem mais estrelas no universo do que areias no fundo do mar. Agora imagina nós lermos nas Escrituras que o Senhor chama cada uma pelo seu nome. E eu imagino que o profeta não estava dizendo que era H7N38422. Deve ter um nome diferente. Hoje a gente dá o nome para as estrelas, põe letra, mistura com número. Antigamente davam os nomes, mas foi percebendo que tem estrela demais. Tem estrela demais. Tem estrelas demais. Tem bilhões de estrelas na Via Láctea. E tem muitas e muitas e muitas galáxias pelo universo. Então avalie, vai multiplicando quantas estrelas tem. E ele sabe o nome de cada um. E ele tem tempo para chamá-las. Mas quando um filho dele pede por ele, ele atende na hora. Não precisa de intercessor. Ele te ouve. Alguém pode dizer, é muita soberba a gente pensar assim. Seria soberba se ele não tivesse nos ensinado a fazer isso. Agora, é soberba da nossa parte a gente dizer que ele está errado e que a gente precisa de um mediador, que não o Cristo. Há um só mediador, Jesus Cristo. Como? É isso que a Bíblia ensina. É Paulo ensinando. E isso ele aprendeu de quem? Do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Mas voltemos ao movimento profético. Voltemos para o Antigo Testamento. Segundo Reis, capítulo 17, nós vemos que o exílio assírio acontece. O exílio assírio, meus irmãos, ele acontece cerca de 100 anos antes do Reino do Sul, de Judá. Ele é primeiro. Segundo Reis, capítulo 17. Agora eu pergunto. Ele acontece só no Reino do Norte porque não tentou atacar o Sul? Não, senhores. Ele atacou o Sul. Deus não permitiu. Deus não permitiu. Mandou um anjo e o anjo sozinho matou 180 mil soldados. Só um. Avalie o que Jesus estava dizendo quando ele disse, se eu quiser eu chamo uma legião de anjos. Se um mata 180 mil, que estrago não faz uma legião? Um exército de anjos. É mais forte uma bomba atômica. Muito bem. Capítulo 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Foi mais suave. Fez o que era mal, mas não foi tão mal quanto Acabe, o Jeroboão e os outros tantos. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Fez um pacto de vassalagem e suzerania. Não sei o que é vassalagem, não sei o que é suzerania.
Você pode fazer aí uma consulta, uma pesquisa. Depois, na Idade Média, usou-se mais ou menos as mesmas expressões. Vassalo é um rei que se submete a um outro rei, que seria o suzerano. Pois bem, e normalmente o que esses reis suzeranos exigem? Dinheiro. Porém, o rei da Síria achou Osés em conspiração. Olha só. Porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões no cárcere. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. 3 anos cercando Samaria. No 9º ano de Oséias, rei da Síria, o rei da Síria tomou Samaria e transportou Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, na cidade dos Medos. O que ele fez com o povo de Israel? Segundo essa passagem, irmãos. Os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e na cidade dos Medos. O que ele fez? Serviçais, né? Escravos. Sim, mas como? Pensa aqui geograficamente. O que ele fez com o povo de Israel? Ele espalhou. Para quê? Os irmãos vão ver para quê quando ele falar o que ele fez com Samaria. Versículo 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Servaim, e os fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. O que o rei da Síria fez? Instituiu eles da cidade. Sim, mandou embora. E o que ele fez? Mas o que esses outros tinham em comum? Cada um de um lugar. Ele destruiu a identidade cultural. Cada um falava uma língua, cada um adorava um Deus, cada um vestia uma roupa, cada um comia um tipo de comida, um comia de um jeito, outro comia do outro, cada um tinha seus costumes, cada um tinha seu sobrenome, cada um era filho de fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano. E aí? Misturou-se tudo. E eu lhes pergunto, o que aconteceu com a religião? A princípio, 25, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Olha só o agir de Deus. Leões. Às vezes até a gente se pergunta, onde que Deus arranjou esses leões para invadir a cidade? Ele arranjou. Deve ter sido uma cena assustadora, sem dúvida. Pelo que se disse ao rei da Assíria, chegou a notícia lá: as gentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. De que Deus é esse que eles estão falando? Não, Deus nosso. Deus da terra é o Deus de Israel. Exatamente, o Deus de Israel. Por isso ele, ó discernimento, enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes. Lembra que ele espalhou o povo? Agora ele fala: volta para lá os sacerdotes, alguns. Mas por que esse Deus aqui está colocando no diminutivo? Não está mais um Deus? Porque ele está colocando ele não viu Deus como Deus. É um Deus, o Deus da terra. Tem o Deus da terra, tem um Deus do estrangeiro, tem um Deus, tem qualquer outro. Deu errado por quê? Porque ali já havia um Deus e que precisa ser cultuado também. Então eu cultuo Baal, Moloque e outros tantos, mas também tem que cultuar ele, porque senão ele manda os leões para lá. Então vamos cultuar. Mas quem sabe cultuar? Mandou todo mundo embora. E agora? Cadê os sacerdotes? Deve ter ficado só os mais humildezinhos. A elite mandou embora. A elite inclui os sacerdotes. E lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, 28, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como devia temer ao Senhor. Porém, cada nação
Fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram nos santuários dos altos, que os samaritanos tinham feito. Os samaritanos não queriam adorar outros deuses que não Javé? Deus não tinha falado? Então, vocês querem que seja assim? Vai ser assim que vai ser. Aí começaram a colocar os seus deuses, de gente que veio de tudo quanto é lugar da terra, lá nos lugares onde os samaritanos adoravam, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os Aveus fizeram Nisbaz e Tartaque, e os Sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses do Servaim, mas temiam também ao Senhor. Olha que barbaridade! Até que ponto? Seria mais ou menos o seguinte: na segunda-feira eu queimo meus filhos a Adrameleque e a Anameleque. Na quarta-feira eu vou lá no templo em Betel e eu sacrifico ao Senhor dos Exércitos. Na sexta-feira eu vou lá adorar Sucote e Benote, eu vou adorar Nergal e eu vou adorar sabe? É um sincretismo. Aí eu tenho Deus, mas eu também eu falo com fulano, eu peço a bênção para ciclano, é por aí. Hã? É ecumênico. É ecumênico. Começou o ecumenismo naquela época. Agora eu lhes pergunto: dá para compreender por que os judeus não se davam bem com os samaritanos no Novo Testamento? Né? Por quê? Porque lá vale tudo. Eu misturo a adoração daqui, misturo com uma outra dali. Eu não sei mais qual que era a minha origem, mas meus pais adoravam a esses deuses, então eu adoro esses deuses, adoro o Deus de Israel, e eu vou adorando todo mundo. E se eu adorar a Deus de Israel, eu vou adorando do meu jeito, e vou misturando tudo. Isso, irmãos, é uma verdadeira loucura. Está atirando para todo lado. Cada dia, porque se eu não adorar esse Deus, não chove. Se eu não adorar aquele Deus, ele manda os leões. Então, vou adorando cada um dos deuses para dar certo para mim. E aí, mais temiam também o Senhor dentre os povos, constituindo sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor dele no santuário dos altos. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Foi bagunça que eles quiseram? Foi bagunça que eles acharam. Uma verdadeira confusão ecumênica, sincrética, e foi uma mistura só. E o culto ficou de fato misturado. Pois bem, esse é o ambiente, irmãos, que o Reino do Norte entra. Há uma explicação teológica para por que o exílio aconteceu. Está no capítulo 17 também, versículos 13 ao versículo 16. Por que o exílio aconteceu? O Senhor advertiu Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes. Os irmãos percebem a ênfase que está sendo dada? Não ficou nenhum de fora. Todos. Dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestaram contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, dos quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição,
2 bezerros. Eu não esqueci essa história. 2 bezerros fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. E aí ele continua falando: queimaram seus filhos como sacrifício, deram-se à prática de adivinhação, criaram agouros. O que é agouros? Simpatia. Faz isso aqui, bebe aquilo ali, come aquilo ali que dá certo. Adivinhações, o futuro, vou ler o futuro, vou ver o futuro. Venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou de sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Essa é a profecia. É a explicação teológica. Não quer dizer que com isso, meus irmãos, com a infidelidade de Israel, Deus não estivesse também exercendo o seu objetivo com Israel, de ser luz para todas as nações. De modo que o rei da Assíria foi, na verdade, um presidente da junta de missões israelitas. Ele espalhou israelita por todo o mundo, de modo que por todos os lugares, depois quando o apóstolo Paulo foi pregar na plenitude dos tempos, você tinha uma sinagoga aqui, uma sinagoga ali, uma sinagoga lá. E a sinagoga, os irmãos sabem da estratégia do apóstolo Paulo, era o trampolim, ou ponto de partida, porque lá já havia o Deus dos judeus, o Deus de Israel, que eles dizem haver apenas um Deus. Aí o apóstolo Paulo fala: essa mensagem que já lhes é familiar, esse Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, não apenas Israel, mas o mundo. E aqui o que eu quero dizer com mundo? Muitas vezes nós encontramos a expressão mundo no Novo Testamento. Mundo no Novo Testamento precisa ser entendido não à luz do pensamento contemporâneo, mas o pensamento da tensão judaico-gentílica. Qual que tensão é essa? Deus veio apenas para nós. Não, Deus veio para nós e para o restante do mundo. Significa que cada pessoa do mundo? Não. Significa que além dos judeus, todo não judeu. É só ver o contexto. Não tem como você pegar o que quer dizer mundo, igual a pessoa pega lá em Jonas e vê, porque um grande peixe o comeu, Jonas, engoliu. Aí você pergunta: não foi uma baleia, não foi uma balinha, porque a baleia era mamífero. Irmãos, no contexto da escrita de Jonas, os irmãos acham que Jonas estava preocupado em conceituar que tipo de animal era aquele que ele estava no ventre? Né? Foi um peixe, está no mar. Precisa ser interpretada com a linguagem que faça sentido naquela época. Se depois descobriram que baleia respira oxigênio e tem leite, isso aí já é outra realidade, é um outro pensamento. É dentro do conhecimento da época, a revelação é progressiva. Deus não traz aqui, Ele não vai falar conosco baseado em conhecimentos da teoria da relatividade, até porque Deus fala, na verdade Ele vem falar mesmo com quem? É com cientistas das universidades? Com todo respeito aos cientistas das universidades. Para quem Jesus pregava? Jesus estava dando aula nas grandes escolas dos fariseus? Jesus falava para o pescador, para a criança, para o lavrador, para o trabalhador braçal, para o soldado. Esse discurso tem que ser inteligível para esse povo. É mais fácil esse povo ouvir e o cientista entender do que o contrário, falar na linguagem do cientista e o povo entender. Não é verdade? Esse é o princípio. João Calvino
Calvino já ensinava que quando Deus ensina e se revela, Ele não se revela como se estivesse se revelando a outro ser igual. Isso é revelação do Pai para o Filho, e do Filho para o Espírito Santo, do Espírito Santo com o Pai, e etc. Isso é intratrindade, que dá para, mal comparando, olhar nos olhos e falar de igual. Agora conosco, Ele tem que falar a linguagem que a gente entende, Ele tem, como se fosse um adulto, se agachar para falar com a criança na linguagem que a criança entenda. É mais ou menos isso que Ele faz. Pois bem, para que se perceba que é Deus quem envia Israel ao exílio, Ele livra miraculosamente a Judá. Em 2 Reis capítulo 18 e o capítulo 19, nós vemos que Senaqueribe, o rei da Síria, ele cerca Judá, ele invade o reino de Judá. 17 agora. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Raabe, Saris e a Rabsaque, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Já derrubaram Samaria. Jerusalém é a próxima. Tendo eles subido, chegaram, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo ele chamado o rei, saíram contra ele Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei supremo, o rei da Síria, não você. Que confiança é essa em que te estribas, ou em que se fundamenta? Bem posso dizer-te que o teu conselho e o poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizeis, confiamos em Yahvé, porque a palavra Senhor normalmente aqui está Yahvé. Nosso Deus, não é esse aquele cujos altos altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Ele quis fazer o que com o rei Ezequias? Vamos negociar a paz. Mas a paz é o seguinte: vocês vão ser sujeitados. Porque ele disse: vocês estão confiando nos egípcios? Eles estão mais derrubados que tudo. E vocês sabem que eles são derrubados. Então disseram ele aqui, filho de Euquias, Sebna e Joá, a Rabsaque: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente, a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Aqui vamos traduzir para hebraico. E disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Guerra de informação. Os irmãos acham que foi hoje que inventaram o poste para ficar gritando para os norte-coreanos nas mensagens do sul, e os do sul e os do norte ficarem gritando suas mensagens para os do sul, para eles trocarem de lado e se intimidarem? Não, faz pouco. Faz muito tempo que tem isso. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Olha o que ele está dizendo: o Senhor, o Javé, certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos dos reis da Síria. Não deis ouvidos ao rei Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Ele falou ao rei, e agora ele fala ao povo: povo, traiam o seu rei e venham até mim e me sirvam independente dele. Muito bem. Aí o 33: acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sevaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria
dentre todos os deuses destes países que livraram sua terra por minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra. Os irmãos lembram de Davi, quando Golias vem lhe dizer também os seus impropérios? E Davi fala: você pode me ofender, mas ao Senhor dos Exércitos você não ofende, porque existe Deus em Jerusalém. No caso não era Jerusalém, porque Jerusalém ainda não havia sido tomada. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, Sebna, o cronista, vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas e lhes referiram as palavras de Rabsaque. Tendo Ezequias ouvido isso, rasgou também suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor, e então ele consulta o profeta. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz Yahvé: não temas por causa das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele o espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair, morto a espada. Aí vem a carta com as afrontas, a oração de Ezequias, e o profeta vai novamente, conforta o Ezequias. Capítulo 19. Vou ler só o 35. Então naquela mesma noite, estavam o rei da Assíria lá, Rabsaque, e todos os soldados. 185 mil homens, mais que todo o exército brasileiro. Todo o exército brasileiro não dá isso. Estavam 185 mil homens cercando uma só cidade, Jerusalém. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes, tinha mais. Pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Quando Javé fala: se rendo, porque eu não vou com vocês, é para Israel se render, que vai perder, vai morrer. Agora, quando o Senhor diz: não se rendam, porque essa batalha é minha, e ele chama para ele, não precisa nem usar armadura. Ele manda um anjo, e o anjo faz o serviço. Mas para isso, o que Ezequias fez? O que o povo fez? O que os sacerdotes fizeram? O que os profetas fizeram? E Deus de fato poupou. Mas para mostrar que era ele quem estava enviando Israel ao exílio. A sombra da Babilônia, porém, vai ficando mais nítida sobre Judá, até que essa também é exilada apenas no capítulo 25 de Reis. Passam-se mais de cerca de 100 anos, porque o outro exílio, ele vai indo aos poucos também, até que ele se consuma de fato e de uma vez. E sob o ponto de vista político, parece um fracasso, não parece? Israel e Judá e o reino fracassaram. É o que parece, não é? Mas não foi o que aconteceu. Nos próximos estudos, nós veremos os propósitos de Deus no fracasso da monarquia de Israel. Amém.